Bom dia, gente. Hoje é dia de fazer o que, Alexio Divina? Qual é o dia de fazer Alexio Divinas? Todo dia, né? Vamos começar a fazer todo dia aí. Mas não sei fazer. Fala aqui comigo. Eu tô fazendo pra gente fazer junto, pelo amor de Deus. Presta atenção na tua vida. Né? Eu tô aqui ligando luz, eu tô aqui gastando energia da minha vida, da minha casa. Eu tenho que pagar energia mais caro depois, porque eu tô ligando um monte de luz só pra rezar contigo e tu ainda tá inventando desculpa. Pelo amor de Deus, né? Vamos meditar, né, a palavra de hoje, o evangelho de hoje, para quê? Para a gente rezar, para a gente contemplar, para a gente aplicar ele na nossa vida durante o nosso dia, né? Que a gente vai viver no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja. Como é que eu vivo? Você vai viver aplicando o evangelho do dia na sua vida. Mas como é que eu faço isso? Faz a Lexo Divina, e você vai ler, vai meditar, vai refletir, vai rezar, vai pedir a Deus e no final ainda vai usar a sua vida, né, para evangelizar as pessoas durante o dia de hoje, de acordo com o evangelho de hoje. Amém? Amém. Quase que eu espirro. Então vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que a gente possa rezar e para que Deus possa vir falar aos nossos corações hoje. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje é João 6, do 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acreditei naqueles que enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que acontece nesse evangelho e o que Jesus fala aqui, eu já fiz muito na minha vida, que é o quê? Procurar Jesus por interesse. Jesus responde aqui, ó: em verdade eu te digo, estás me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. Ora, esse pessoal que estava procurando é o pessoal que estava lá no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E as pessoas procuraram Jesus de novo. Por quê? Porque amaram Jesus, porque isso, porque aquilo, não. Porque Jesus saciou a fome delas, Jesus multiplicou o pão, Jesus fez milagres e eles queriam que acontecesse de novo, né? Provavelmente queriam mais pão, mais peixe, talvez. Eu vi até o Frejus falando uma vez, talvez alguém levou uma sacolinha ali para levar mais pão, né? Porque Jesus multiplicou tanto que sobrou na primeira vez, aí a pessoa já levou a sacolinha preparada para levar mais pães ali, né? Tal qual você faz nas festas que você vai, né? Que coisa feia, meu Deus. Mas sem brincadeiras. Isso eu já fiz muito. Procurar Jesus por interesse. Né? A gente procura Jesus quando está nos piores momentos. A gente procura Jesus quando quer uma graça muito grande. A gente procura Jesus quando está passando mal, quando está sem dinheiro, quando está sem emprego, quando está passando por uma dificuldade muito grande na nossa vida, quando a gente perde um ente querido, quando a gente sofre um acidente, enfim. Roger, mas é errado pedir a ajuda de Jesus? É errado pedir as coisas para Jesus? Claro que não. Mas o errado é você fazer isso só quando lhe convém. Errado é você fazer isso só por interesse. Errado é você pedir as coisas a Jesus, alcançar aquilo que Jesus lhe deu, né, conseguir a graça e depois esquecer Jesus, e depois não fazer nenhuma oração de gratidão, e depois deixar de ir à missa, e depois não ter vida de oração, e depois se afastar das coisas de Deus. Aí quando as coisas pioram novamente, aí você vem: Jesus, porque eu quero. Gente, Jesus é misericordioso, mas Jesus é justo. E não é justo você procurar Jesus só quando precisa. Não é justo você procurar Jesus só por interesse. A gente tem que procurar Jesus porque a gente ama Jesus. A gente tem que procurar Jesus não só para pedir, mas para agradecer, mas para ser amigo, mas para rezar, mas para ser companhia e pedir a companhia de Jesus. É muito
fácil eu pedir a Jesus só quando as coisas estão ruins. É muito fácil eu pedir a Jesus só quando me convém, só quando eu preciso. Se minha vida está de boa, está 100%, eu não estou precisando de nada, aí eu vou me afastar de Jesus, aí eu não vou conversar com ele, aí eu não vou para a missa, aí eu não vou me confessar, não vou pedir nada, pelo amor de Deus. Vamos melhorar aí, não me estressa na hora dessa. A gente precisa entender que Jesus não é o gênio da lâmpada, que você alisa, ele sai, você faz o pedido, ele realiza. Não é assim que funciona. Se a vida do católico fosse assim, era muito fácil ser católico. E quem disser que é fácil ser católico está doido da cabeça, ou então está sendo católico errado, pelo amor de Deus. Parem de querer as coisas fáceis. Vamos buscar a Jesus não só quando precisamos, mas todos os dias da nossa vida, para a gente ser amigo de Jesus, para a gente ir ao céu. Só dando um breve testemunho para vocês. Tem muitos e muitos anos que eu não sinto Jesus. Sentindo naquele sentido de encher o coração de alegria e de chorar, de saber que Jesus está me abraçando e, meu Deus, Jesus falou comigo. Tem muito tempo que eu não sinto Jesus dessa forma. Se esse sentimento fosse o pilar da minha relação com Jesus, eu já teria me afastado da igreja. Mas eu entendo que eu não preciso sentir Jesus para saber que Jesus está comigo. Eu não preciso chorar todos os dias para saber que Jesus age em minha vida. Eu não preciso sentir Jesus no meu coração, ouvir a voz de Deus, vir alguém falar comigo para saber que Jesus intercede pela minha vida. Jesus me deu tudo. Jesus me deu a vida. Hoje eu tenho uma esposa. E olha que isso aqui é um milagre. Eu casei, viu, meu amigo? E pensa no milagre. Roger, por que é um milagre? Meu filho, para a pessoa aceitar casar comigo bonito desse jeito, é só um milagre mesmo, é só Deus. Para que um sinal maior do que esse? Mas hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho minha esposa. Hoje eu tenho 2 filhos, um no céu e a Catarina, que está aqui com a gente. Eu tenho um emprego bom. Eu tenho as redes sociais onde eu evangelizo, onde eu rezo com vocês. Eu tenho todos vocês comigo. Então, se eu fosse basear minha relação com Deus só pelo sentimento, eu teria me afastado de Deus. E não é assim que funciona. Então, Senhor Jesus, eu te entrego nesse momento as nossas vidas e eu te peço a graça de ser teu amigo e não só de te pedir as coisas quando eu preciso e não só de te pedir as coisas quando me convém. Senhor, eu te peço que a minha relação contigo não seja baseada no interesse, mas sim no amor. Eu te peço a graça de te amar todos os dias, cada vez mais, com mais força, com mais vigor, com mais do meu coração, com o máximo de amor que eu conseguir. Porque o máximo de amor que eu colocar no meu coração não é suficiente por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor pode não me dar nada, porque o Senhor já me deu tudo. O Senhor já deu a vida por mim, o Senhor se entregou numa cruz, o Senhor deu literalmente o seu sangue para me redimir dos meus pecados, para que eu tivesse vida. Então, Senhor, que a minha relação contigo seja 100% por amor, seja inteiramente por amor, sem interesse, sem falsidade e sem conveniência da minha parte. Que eu te ame todos os dias da minha vida. Eu entregue a minha vida por ti nas missões que tu me mandaste, nas missões que tu colocaste em minha vida. Se eu tenho tudo que tenho hoje é porque o Senhor me permitiu ter. Então eu te peço, Senhor, que eu te ame cada vez mais. Dai-me a graça de te amar mais e cada dia mais. Que eu não seja interesseiro, que eu não te procure por interesse, que eu não te procure só por sentimento, mas por amor, o amor genuíno, o amor que vem de ti e que eu uso para ti. Então é isso, que possamos refletir sobre essa palavra no dia de hoje e possamos rezar com ela ao longo do nosso dia, que possamos colocar em prática esse amor genuíno por Jesus. E nós pedimos a Jesus que tire do nosso coração todo o interesse, que nós possamos amar a Ele genuinamente, que nós possamos amá-lo com todo o amor que existe dentro do nosso coração. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.